A todos, amados irmãos, abençoada igreja de Uberlândia. Deixa eu ajeitar aqui da nossa trajetória, não só aqui na igreja, também ali junto ao Instituto Missão aos Povos, revendo alguns pastores que compõem o ministério desta amada igreja. Quero desde já hoje, tendo em vista que é a minha última oportunidade, dar mais uma vez a minha gratidão ao pastor Eurípides, ao pastor Álvaro, nosso presidente, e também ao pastor Márcio, segundo vice-presidente, pastor Gerson, Marcos, que tem feito uma grande receptividade para nós, pastor Álvaro, pastor Gerson, todos os pastores, e também lembrar que nós trouxemos conosco os nossos 3 livros, o Hermenêutica Pentecostal, ainda tem alguns volumes ali embaixo, vocês podem adquirir no final da rampa, e hoje tem promoção, né? Final do expediente tem promoção. E Teologia Bíblica do Antigo Testamento também vocês podem estar procurando e adquirindo para nos abençoar. E o Fundamentos Escatológicos de Daniel. Todos os 3 estarão com promoção especial hoje. Você pode procurar lá embaixo, no final da rampa, o Rodrigo, e estar adquirindo. Meus amados irmãos, vamos ficar sobre os pés e já aproveitar para abrirmos a Bíblia Sagrada nesta noite. Eu vou trabalhar um assunto hoje que podemos dizer que está quase que correlato ao assunto que explorei na terça-feira. E nós vamos para isto abrir a Bíblia em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e vamos ler o versículo 20, somente a parte A do versículo 20. Acredito que somente a parte A do versículo 20 já dá para nós conduzirmos o que queremos falar essa noite. Diz assim a palavra de Deus: ó Timóteo, guarda o depósito em que te foi confiado. Podemos assentar. Nós sabemos, e eu falei terça-feira, que legado é uma palavra, um termo jurídico, que implica de nós darmos continuidade, perpetuidade e conduzirmos e administrarmos a história, os bens, o tesouro que foi nos confiado por alguém. E também falei que nosso testador, aquele que nos confiou o legado, é Cristo. Cristo confiou-nos o legado. Cristo confiou-nos um legado não morto, mas um legado vivo, um legado eterno. Eu também falei que muitos administram legados hoje de pessoas que morreram e passa 10, 20 anos, dependendo da forma como ele administrou o legado, a história desta pessoa acaba. Porém, o legado a qual nós fomos constituídos é um legado daquele que morreu e ressuscitou, e ele próprio está vivo, garantindo que a nossa tarefa de legatários seja a cada dia acompanhada com a sua presença, acompanhada com a sua graça, com o seu poder e com a sua manifestação. E aí nós olhando este texto que Paulo está se direcionando ao seu discípulo Timóteo, ele vai falar nas suas últimas instruções que está dando para Timóteo aqui na primeira carta. Guarda, esse termo guardar, ele tem um sentido muito importante, ele tem 2 sentidos aqui. O termo é terel, e esse termo quer indicar o quê? Vigiar por tua vida. E ainda poderíamos implicar aqui também, guardar por tua vida. E por isso que muitas das vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo, utilizando a expressão, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras horas ele coloca, Paulo, prisioneiro do Senhor. Paulo, escravo do Senhor. Esse termo escravo, o termo doulos, dá o sentido de que Paulo está se sujeitando, Paulo está se colocando numa condição
de total serviço, de total escravidão, de total submissão, sujeição ao legado que lhe foi confiado. Então, ele agora está também instruindo Timóteo: Timóteo, você tem um depósito. Todo depósito tem propriedades, tem elementos que nós temos que considerar. Eu listei aqui alguns elementos do obreiro pentecostal, que tem como legado administrar dentro do depósito que lhe foi confiado como obreiro, dentro do contexto do movimento pentecostal, da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que nasce através da ação e da intervenção do Espírito Santo. O primeiro que nós vamos ver elemento é o ensino sadio do Evangelho. Paulo estava, em outras palavras, alertando Timóteo que ele guardasse todo o ensino que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, que ele recebeu do próprio Paulo, toda a instrução didática, toda a instrução pedagógica, toda a instrução bíblica, não somente a instrução, porque eu falei que no nosso contexto pentecostal, pastor Paulo, não é só a ortodoxia que importa. Para nós pentecostais, o mais importante é a ortoplaxia, ou seja, a ortodoxia sem a prática, sem a experiência, sem a efetividade, ela é morta. Mas nós pentecostais somos aqueles obreiros que vivem com dois polos. Qual polo? O primeiro polo, o conhecimento bíblico, e o segundo polo, a experiência com Deus. Nós valorizamos a experiência. Nós consideramos que para ser um obreiro aprovado, não basta só ter uma formação teológica, uma formação pedagógica, uma formação didática. É muito importante o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, o conhecimento escriturístico, mas também nós reconhecemos que o próprio apóstolo Paulo, um dos principais teólogos do Novo Testamento, em toda a trajetória que assinala a vida e o ministério dele em Atos dos Apóstolos, está registrado mais o que? A experiência do dia a dia na obra missionária. A experiência que ele estava tendo e obtendo através da ação do Espírito Santo. A maior escola de Paulo não foi aos pés de Gamaliel. Alguém até pode dizer que Paulo foi o que foi, porque foi forjado aos pés de um dos principais mestres da lei judaica, Gamaliel. Não, a principal escola de Paulo foi no deserto da Galácia, aonde ficou somente ele e o Espírito do Senhor moldando. Tu tem conhecimento, tu tem formação, a tua formação foi constituída em Tarso, uma das principais polos acadêmicos, mas tu ainda precisa intimidade comigo, tu ainda precisa conhecer o sentido do Evangelho, tu ainda precisa conhecer o verdadeiro propósito da minha obra, tu ainda precisa ter um relacionamento mais profundo com o poder que eu estou te entregando, o poder do Espírito. Você foi revestido com esse Espírito, Paulo, depois do Pentecostes, mas esse poder que habita em ti é que vai dirigir a tua vida. Não é o teu conhecimento, a tua técnica, a tua oratória, a tua retórica, não é? Até usou retórica e oratória, usou filosofia quando esteve no Areópago em Atenas. Só que o que convenceu aqueles filósofos no Areópago em Atenas não foi a filosofia que Paulo ali possuía, o seu entendimento filosófico, não. Foi que ele estava debaixo da unção do Espírito Santo, e o que ele falou inquietou a todos aqueles doutores e filósofos que estavam presentes. O outro elemento que eu coloco aqui é o dom ministerial. Dom ministerial, o Senhor, em Efésios 4:11, Paulo está falando sobre os dons ministeriais, que o Senhor constituiu um para apóstolos, outro para profetas,
outro para evangelistas, outro para mestres e doutores. São dons ministeriais para serviço dos santos. E como eu falava na terça-feira, o dom é uma dádiva, carismata, mas o dom também é uma condição e uma capacitação, por isso está relacionado a uma vocação. E muitas das vezes o ministério, você é vocacionado para o ministério, e nesse contexto de vocacionado para o ministério, você possui um dom ministerial, um dom específico, um dom que não é natural, é espiritual e ministerial, para cumprir a sua atividade, o seu ofício, a sua responsabilidade dentro da obra do Senhor. E o mais importante, pastor Marcos Lopes, sabe o que é? Que tem muitas pessoas hoje que querem trocar de dom. Ele recebeu o dom de evangelista e ele não aceita somente, eu não sou evangelista, eu quero ser um mestre. Deus te chamou para o dom de evangelista, permanece no dom de evangelista, porque é no dom de evangelista que Ele vai te usar. Deus te chamou no dom de pastoreio, é no dom de pastorear, de apacentar, que Deus vai te usar. Deus te chamou no dom de mestre, Deus vai te usar somente como ensinador. Não adianta você querer alternar ou querer improvisar, por quê? Porque dom não se improvisa, dom não se manipula, dom não se troca, dom não se dom, ele só serve para quê? Para edificar e compartilhar com a igreja. Então eu não sou proprietário do dom, não é eu que decido a hora que o dom vai ser utilizado, não é eu que decido a hora que o dom vai ser manifestado e como vai ser manifestado. Por quê? Porque eu sou só receptor do dom. O grande problema hoje, na atualidade, na igreja a nível nacional e mundial, é que muitas pessoas não compreenderam até hoje para que servem os dons. Não compreenderam até hoje para que servem os dons. E aí nós vamos em frente, e para ganharmos tempo, existência aos falsos ensinos. A igreja em Éfeso, como eu falei, estava cercada de uma cidade que tinha mais de 52 templos pagãos. O paganismo estava instaurado em Éfeso. Havia muitas falsas ideologias, falsos ensinos, muito contexto de instaurado de heresias. E Paulo então convoca Timóteo também para guardar neste depósito a condição, a capacidade da didascalia, ou seja, da doutrina, da sã doutrina, do verdadeiro ensino, do ensino sadio e saudável da Escritura Sagrada, a fim de que quando ele viesse a ser confrontado pelos falsos mestres, que muitos deles estavam dentro da própria igreja, querendo confundir os irmãos, Timóteo tivesse como confrontá-los, Timóteo tivesse como resistir, Timóteo tivesse como refutar, Timóteo tivesse como combater as ideologias contrárias que estavam sendo ali soltas e procurando até alcançar alguns irmãos. Nós hoje vivemos no mesmo contexto. Este presente século tem se levantado com falsas ideologias, com ideologias que estão se tornando leis, com ideologias que estão sendo preparadas, motivadas, trabalhadas nas escolas, trabalhadas nas redes sociais, para procurar defraudar o Evangelho, para procurar defraudar os nossos princípios, para desconstruir a família, para desconstruir a sociedade, para desconstruir a harmonia, para desconstruir o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido da igreja, o verdadeiro sentido da vida e da nossa existência. Por isso que eu falava ontem, que nós como igreja temos a responsabilidade de não nos conformarmos com este presente século,
século, não nos conformarmos com todo esse ataque que está sendo formado, motivado e vindo contra a igreja. Por quê? Porque nós somos os guardiões do bom depósito de Deus que nos foi confiado. Nós temos a responsabilidade de alçar o evangelho e defendermos, não aceitar todas as ideologias, filosofias, propostas do ceticismo, propostas desse modismo, que muitas vezes quer ser infiltrado em muitos contextos, querendo até inverter o sentido do verdadeiro culto, porque o verdadeiro culto é o culto em que eu me rendo ao Senhor. Quando eu me rendo ao Senhor, eu estou praticando o verdadeiro culto. Culto é adoração, então o termo latreia é o que? Se prostrar. Então quando eu me prostro ao Senhor, quando eu chego na presença dEle, e humilde, contrito de coração, humilde, simples, debaixo de uma comunhão íntima com Ele, Ele vai receber o meu culto como um aroma suave na presença dEle. A igreja tem essa responsabilidade hoje de não aceitar. Por quê? Porque nós somos os guardiões da verdade. Nós precisamos perpetuar a verdade. Não podemos ser uma igreja que é conivente com as ideologias que querem acabar com a principal célula da sociedade, a família. Mas nós temos que levantar uma bandeira falando e promulgando que a família, ela é uma obra nascida no céu, criada por Deus, perpetuada por Deus, e faz parte do nosso legado honrar essa família, honrar por esse direito de uma família decente, uma família unida, uma família que está preservada e sustentada no verdadeiro evangelho, nos verdadeiros ditames e princípios da Sagrada Escritura. O outro ponto que eu coloco aqui é que um guardião, aquele que guarda um depósito, ele não é o originador do depósito. Então você não pode querer alterar o depósito que foi te confiado, porque você não é o originador e nem o criador e nem o fundamentador desse depósito. Também você não pode ampliar o depósito sem antes pedir a orientação do dono do depósito, porque o dono do depósito está vivo. Se o dono do depósito tivesse morto, você tinha toda a liberdade. Mas o dono do depósito, no nosso caso, ele está vivo. E como ele está vivo, ele não permite você tomar decisões pelo legado que ele te confiou, sem consultar ele, sem ir à presença dele e pedir, posso ou não posso? O apóstolo Paulo, ele em todo o tempo da sua trajetória missionária em Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele é dirigido e orientado pelo Espírito. Ele não dá um passo sem o Espírito guiar e dirigir o que ele tinha que fazer. Obreiros, nós necessitamos ser submissos à voz do Espírito e ser submissos ao guiar do Espírito, ao impelir do Espírito, ao instruir do Espírito em cada momento, para que nenhuma decisão seja nossa. A igreja não pode ser antropocêntrica, decisões humanas. A igreja tem que ser teocêntrica, decisões vindas do céu, autenticada por Deus e registrada nos anais da história sagrada, a Bíblia, e motivada, guiada, inspirada, soprada pelo Espírito de Deus. Vamos para um outro aqui, para nós irmos partindo para a nossa conclusão. Para o crescimento e a multiplicação, não se contextualize com estratégias que saiam fora do contexto bíblico. A estratégia do movimento pentecostal
não é uma estratégia mecânica, não é uma estratégia material. Nós, mesmo sendo matéria, nós temos que reconhecer que na igreja nós somos o corpo, o membro do corpo, e como membros do corpo tem uma cabeça que rege, tem uma cabeça que decide, que é Cristo, a cabeça do corpo. Então nós não podemos alterar e não podemos inovar e implementar estratégias que não estejam de acordo, que não estejam autenticadas pelo livro primaz da estratégia de evangelismo. Sabe qual que é o livro primaz da estratégia de evangelismo? Atos dos Apóstolos. Que se encontre e se contextualize e se adeque a Atos dos Apóstolos, e a tua igreja vai crescer, e o teu ministério vai crescer, e a tua obra vai crescer. E qual é o contexto de Atos dos Apóstolos? Os discípulos, aonde iam, o Espírito estava sobre eles. Aonde chegava, o Espírito manifestou na casa de Cornélio. Por quê? Porque Pedro chegou? Não, porque Pedro estava chegando ali na direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos 10, que enquanto Pedro falava, ele não precisou dizer receba, não, Pedro não disse receba, enquanto ele falava, num diálogo, todos da casa foram cheios do Espírito Santo. A igreja de Atos Apóstolos era uma igreja com a marca do batismo do Espírito Santo. A igreja de Atos Apóstolos, pastor Imer, era uma igreja marcada por milagres. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja marcada por ressurreição de mortos. A igreja de Atos Apóstolos era uma igreja que impactava pela sua comunhão, impactava pelo seu amor, impactava pela sua caridade para com a sociedade. A igreja de Atos Apóstolos em Antioquia, ela causou tanto impacto na sociedade de Antioquia, que pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque a sociedade viu: aí está Cristo, aí está Cristo, aí está Cristo, aí está Cristo. A igreja tem que ser Cristo sendo visto em mim. Xandarabacandarabaxai. Vamos em frente, para concluirmos. O princípio da pentecostalidade, o princípio do pentecostalismo e o princípio do movimento pentecostal é: o Espírito está sobre a matéria. Na teoria humana, no contexto científico, pastor Alain, a matéria está sobre o Espírito. Isso até na doutrina da criação, que eles vão explorar o materialismo histórico, em outros contextos científicos. Mas na igreja, nós espirituais, nós que nascemos no suar do dia do Pentecostes, nós que temos legado de perpetuar a ação do Espírito, sabemos que a criação não é a obra da matéria, mas a criação é a obra do sobrenatural, da ação do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Olha, eu quero falar para vocês uma coisa: o Espírito que se movia sobre a face das águas é o mesmo Espírito hoje. Por isso que eu sou uma pessoa que conscientemente não deixo de falar que nós não podemos nos tornar sensacionistas. O que é sensacionistas? Aqueles que defendem que os dons espirituais foram só para o tempo da igreja de Atos dos Apóstolos. Não, os dons espirituais são para hoje. Ainda hoje o Senhor batiza, ainda hoje o Senhor cura, ainda hoje o Senhor ressuscita, ainda hoje opera maravilhas, ainda hoje a interpretação de línguas, ainda hoje há dom de sabedoria, ainda hoje há dom de conhecimento, ainda hoje os dons espirituais estão vivos e à disposição de todo aquele que realmente for íntegro e se render e buscar
sem usurpação, sem egoísmo, sem uma peculiaridade, uma particularidade para ser propriedade o dom para ele, mas buscar com uma liberdade de querer ser um servo, de querer ser um discípulo, de querer acrescentar no reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, para cumprir o ID. Se você quer cumprir o ID e está buscando um dom com sinceridade, o Senhor ainda tem dons espirituais para a sua igreja. E eu sou prova viva disso, porque eu trago um legado da minha família, do pastor do missionário alemão J.P. Colenda, que orou por João de Oliveira morto, e esse ressuscitou. Então, não é só lá para Atos dos Apóstolos não, hoje ainda. Mas por que não acontece hoje? Nós estamos faltando a voltar, acreditar, imergir no contexto de Atos dos Apóstolos, e crer que a igreja primitiva não foi para o passado, a igreja primitiva pode ser para hoje, pode ser para agora, pode ser para essa geração, pode ser para esse momento, e se nós crermos, pode ser ainda maior o impacto que a igreja primitiva hoje. Por quê? Porque hoje nós temos todos os mecanismos à nossa mão, falta utilizarmos com propriedade e com a graça, a direção, a unção e a manifestação do Espírito Santo. Para concluir as minhas palavras, eu quero dizer que o princípio da pentecostalidade se opõe a Babel. Por quê? Porque em Babel a motivação foi contrária. Façamos uma cidade e uma torre para que o nosso nome seja reconhecido. Não foi isso, pastor Ndamar? Grandeza do homem. O princípio ali era o homem. No Pentecostes foi diferente. No Pentecostes, vamos para o cenáculo. Por quê? Porque ele mandou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vamos ficar ali. Mas lá fora estão comemorando a festa do Pentecostes, a festa judaica. Vocês também são judeus. Nós somos judeus, mas ele nos chamou, nós andamos com ele, nós temos um legado. E ele, nas suas últimas palavras, diz: meus filhos, ficai lá em Jerusalém, ficai lá em Jerusalém, ficai reunidos, ficai orando. Por quê? Porque do alto descerá o poder que vos revestirá, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos voltar a este princípio. Fica na dispensação do Senhor, espera o tempo e Ele vai promover e prosperar a tua obra. Podemos ficar em pés para nós orarmos e já passarmos a direção para o pastor Eurípides. Vamos orar nesse momento com um pedido só: Senhor, faça-nos voltar à igreja do dia de Pentecostes. Quantos aqui querem voltar à igreja do dia de Pentecostes? Quantos que necessitam, que veem a necessidade de voltarmos à igreja do dia de Pentecostes? Vamos orar então. Bondoso e eterno Pai, nós nos reunimos aqui neste local, nesse templo sagrado, para essa escola bíblica de obreiros e líderes, para nos prepararmos, para recebermos a aptidão, o conhecimento, a instrução, a orientação. Mas acima de tudo isto, nós nos reunimos também para buscar a Tua presença, para falar contigo, e um dos pedidos que nós fazemos esta noite, em unidade, em uniformidade, em uma só voz, é que a igreja volte a ser a igreja de Atos dos Apóstolos, que tem por princípio a obra missionária, que tem por princípio os milagres, que tem por princípio os sinais,
mas que tem por princípio o teu mover, o teu agir e o teu orientar do teu Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja revestida com o poder do teu Espírito, que resista aos dias maus, que preserve a genuinidade do Evangelho e continue marchando até o dia do arrebatamento da igreja. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Trabalhar e orar